sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Hoje estamos de volta com a segunda parte do nosso episódio sobre o milagre do Sol. Em que consistiu este fenómeno observado por tanta gente em 1917? Há motivos para acreditarmos nas testemunhas oculares? Quais são as explicações que podemos encontrar para isto que aconteceu? São estas e muitas outras questões que vamos abordar no episódio de hoje. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não hesitem em pôr gosto, comentar e partilhar este episódio. Ao estarem a fazer isto, estão a ajudar-nos a continuar e a divulgar este podcast. Mas sem mais demoras, vamos já passar ao episódio de hoje. Agora pergunta à pessoa de ciência. Bernardo, Gonçalo, como é que o Sol saiu do seu curso habitual? O Sol é uma estrela da nossa galáxia, da Via Láctea. O Sol desloca-se em torno do centro da Via Láctea e com ele arrasta os planetas do Sistema Solar. Como é que o Sol se moveu do seu curso habitual? Ora bem, apesar dessa ser a expressão usada pelo povo, que o Sol bailou, nós podemos procurar uma explicação científica que, por um lado, respeite os factos conhecidos de ciência, não introduza absurdos, mas, por outro lado, também seja fiel às testemunhas oculares. Naturalmente que não estamos a dizer, não é, que Deus não teria poder para o fazer. Claro que teria, não? Ainda há pouco falámos. Exato. Deus é omnipotente e não há nenhuma contradição lógica em Deus fazer o Sol sair do seu curso habitual. Mas se isso tivesse acontecido, nós esperaríamos consequências desastrosas para o Sistema Solar. Ora... E não só isso, não é? Esperávamos ter malta em França, não é? Principalmente na Austrália, em França, nos Açores. Seria noite, não é? Mas, a Austrália, em princípio, seria noite, não é? Em princípio era mais complicado. Mas, nos Açores, em França, certo. Itália, esperávamos ter malta nesses países a dizer que viu a mesma coisa, não é? Porque sendo o Sol a fazer esse percurso, toda a gente no planeta deveria ter visto, pelo menos a parte na qual era dia, não é? E não foi isso que aconteceu, não é? Portanto, temos que... E o que é interessante é que, lendo as testemunhas oculares, mais uma vez partindo das testemunhas oculares, nós não precisamos de interpretar as testemunhas oculares no sentido em que o Sol se teria movido. Vamos ouvir uma das que eu gosto mais, a senhora Maria Augusta Saraiva Vieira de Campos, que escreve a 19 de outubro. Portanto, estamos a falar de uma senhora que escreve 6 dias depois dos acontecimentos. Mas, se calhar, antes de entrarmos neste detalhe, porque aqui estamos a explicar porque é que o Sol, o que é que pode ter acontecido ao Sol, é razoável alguém dizer que não aconteceu nada. Ou seja, o que me parece é que, com base naquilo que nós vimos até agora, nós vimos um exemplo particular, que é o Avelino de Almeida, que era cético e foi lá e relatou o que viu e foi extraordinário. Mas não pode ter sido inventado, ou seja, ele não pode ter recebido dinheiro da igreja e inventado esta história. Ou seja, porque é que não é razoável fazer esse tipo de pressupostos? Ou seja, nós sabemos quantas pessoas é que lá estavam, não era? Uhum. E sabemos que que a notícia se espalhou de forma... explosiva. Inegável, não é? Sim. De forma explosiva. Portanto, não, as pessoas que lá estavam... Porque é que não é razoável... Porque é que, mesmo que nós sejamos altamente céticos, é razoável dizer que eu posso não saber o que é que foi, mas aconteceu alguma coisa neste dia. Isto é razoável dizer? Ou seja, há maneira de fugir a isto? De dizer, neste dia não aconteceu absolutamente nada, isto é tudo invenção? Não, eu não acho que seja razoável dizer que não aconteceu absolutamente nada. Eu acho que é razoável um ateu, por exemplo, dizer aconteceu algum fenómeno natural, exótico, talvez ainda inexplicável ao dia de hoje, não é? E isso o ateu pode dizer. Porque o que é que se passa? Há tantas testemunhas oculares e a coincidirem em tantos detalhes e a divergirem em aspectos menores, não é? Que é isso que nós sempre queremos, não é? Uhum. Que tornam inegável para o historiador que aconteceu aqui um fenómeno bastante exótico neste dia. Podemos discutir a natureza do fenómeno e vamos imaginar que o fenómeno era inteiramente natural. Não havia aqui nenhum milagre neste fenómeno de 13 de outubro. Faltaria explicar como é que 3 meses antes e 15 dias antes e instantes antes, uma criança analfabeta de 10 anos de idade fez uma previsão de que este sinal ia acontecer, sendo exata na data, na hora e no local. Porque a Lúcia não disse, vai acontecer qualquer coisa algures. Não. Ela disse, ao meio-dia,
que é a hora das aparições todas, na Cova da Iria, a 13 de outubro. Por isso, a rapariga, analfabeta, previu este fenómeno exótico e assumimos, vamos imaginar que ele era natural, o fenómeno. Previu esse fenómeno com 3 meses de antecedência, com data, hora e local. Mesmo que o fenómeno fosse uma trovoada ou uma chuva, isto já era incrível. Se ela dissesse, Nossa Senhora apareceu-me e prometeu-me que ia haver uma grande chuvada a 13 de outubro. E depois imagina que chegava ao meio-dia e havia uma grande chuvada. Só isso já era incrível. O grau de precisão. Ou um relâmpago, não é? Mas o que vamos ver é um fenómeno muito mais exótico do que relâmpagos e trovoadas e chuvas. Exato, e peço desculpa aqui pela interrupção. Não, mas a pergunta é muito boa. A pergunta é muito boa. Mas porque... é que era importante. Não, mas é mesmo estamos isso. A ver, é mesmo isso. Porque estamos a ver testemunhos individuais, mas como é que nós sabemos que eles não foram escolhidos a dedo, não é? Porque é que... como é que nós não sabemos... Como é que nós sabemos que isto não foi uma farsa na mesma em que se escolheram estes testemunhos a dedo e pronto, e que foi isso, não é? Nós daqui a pouco, Gonçalo, vamos ver testemunhas problemáticas. Vamos ver testemunhas que não se encaixam na narrativa que sai da maioria. Portanto, quando analisamos a maioria dos testemunhos, eu no meu livro tenho cerca de 150, e dessa 150, praticamente todas as testemunhas coincidem numa descrição dos fenómenos, daqui a bocadinho já vamos fazer, exceto 4. Portanto, em 150 eu encontrei 4 testemunhos que não se encaixam muito bem. E servem de alguma forma como grupo de controle, de certa maneira, para nos dizer que os historiadores fizeram um trabalho relativamente bem feito. Nós gostaríamos de ter mais quantidade, não temos, mas temos qualidade. E como vamos ver, a qualidade e a variedade é bastante. E vai-nos permitir perceber que estes testemunhos não foram combinados porque eles contêm concordância no essencial e contêm discordância no acessório. E isso é a marca do testemunho genuíno. E além dos testemunhos que foram escritos, não é? Parece-me que temos aqui um grupo de dezenas de milhares de pessoas, não é? Provenientes de todos os estratos sociais e de todos os níveis de educação e de várias origens dentro do país, não é? Todas elas a apontar para o mesmo, que não deixavam... Ou seja, se isto fosse inventado, haveria de certeza lá pessoas que iriam dizer que isto foi inventado. Sim, queriam contestar. Exatamente. Mas a coisa... Isto depois no tempo a seguir ao Milagre do Sol, isto espalhou-se de tal forma no país que é difícil explicar que isto tivesse acontecido, que se tivesse espalhado desta maneira, se não tivesse de facto acontecido, se aquelas pessoas que lá estão não tivessem... E havia pessoas que foram lá de propósito para zombar. Não convém esquecer disto. Houve pessoas que foram lá de propósito para fazer chacota, para zombar. E essas pessoas mudam de opinião. Vamos começar então com Maria Augusta Vieira de Campos. Maria Augusta Saraiva Vieira de Campos, 19 de outubro. Era grande a nossa impressão de desânimo quando de repente se ouve de todos os lados: milagre, olhem para o sol. Parara como por encanto a chuva. Fecharam-se os chapéus. Sentiu-se um calor como se entrássemos numa estufa aquecida. E começou a ver-se o disco do sol, a perceber-se claramente na camada pardacenta que cobria todo o céu. Reparar aqui que havia uma camada pardacenta que cobria o céu. Já isto explica porque é que se conseguia ver, não é? O calor aumentava, Exato. O sol parecia descer cada vez mais, apresentando novos e variados cambiantes. Vimos como que um véu prateado, com forma arredondada, como se fosse a lua cheia. Pouco depois passava para o roxo vivo, depois para o vermelho, depois para o verde esmeralda e tomava finalmente a cor primitiva. Ouviam-se gritos de todos os lados, quando se destacava do sol, como que uma forma branca de neve brilhante, sem ferir a retina, vindo para nós, voltando de novo ao sol e por fim escondendo-se a terceira vez entre as nuvens. Esta senhora é das poucas que dá este detalhe valioso. Destacou-se do sol com que uma forma branca de neve, brilhante. O que faz pensar que as pessoas estavam a observar não o próprio sol, mas uma espécie de uma imagem virtual que se formou na atmosfera. E repara, sem ferir a retina, não é? Sem ferir a retina. Alguém que olhe para o sol ao meio-dia, num dia de céu limpo, sente que aquilo aleija, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E vamos ver aqui não que conseguimos fazer por mais de meros instantes. Há aqui uma grande coincidência de várias testemunhas em relação a essa questão da retina. Queres ler o próximo, Gonçalo? Testemunho do padre José António Marques da Cruz Curado, que é feito no dia 23 de outubro, portanto 10 dias depois. Certo. Teriam decorrido talvez 4 minutos quando o sol, semelhante a uma peça de fogo preso, que, depois de acesa, faz um círculo luminoso no meio da escuridão da noite, fez afastar quase rapidamente as nuvens que o toldavam, fazendo também um círculo,
e dando ocasião a que pudéssemos observar um fenómeno que a todos pareceu extraordinário. O Sol, já sem nuvens, não projetava os raios sobre a Terra, mas parecia envolvido em chamas de cor desmaiada. De súbito, perde toda essa luz, ou chamas, e aparece-nos uma placa de prata fosca, como acertadamente disse o século. Portanto, aqui está a referir-se ao Lindo de Almeida. ao artigo do Avelino, não é? Tendo um rápido e bem visível movimento de rotação, parecendo até que se aproximava da Terra. Portanto, isto deve ter sido assustador, parece. Sim. Podia fixar-se indefinidamente sem incomodar a vista. Portanto, aqui já temos várias pessoas a dizer isto, e se olharem para as fotografias, acho que é coerente com o que vemos nas fotografias, porque vemos as pessoas com os guarda-chuvas, não é? Portanto, é sinal que, a princípio, o céu estaria nublado. Choveu. Até então choveu, não é? Exato. Portanto, é coerente aquilo que estamos aqui a ler com as fotografias que se tem do dia. Incendiou-se, pouco depois, deixem-me dizer assim, vendo-se então de novo envolvido em chamas cor-de-rosa e também sem projeção de raios sobre a Terra. Passando, talvez um minuto, perdeu de novo a luz e chamas, vendo-se outra vez a placa, agora muito branca, com o mesmo movimento de rotação muito rápido. Ainda uma terceira vez, o Sol, que parecia ter movimentos bruscos, sacudidos, se envolveu em chamas azuladas, a que se seguiu a perda de luz e o movimento rotativo da placa. Terminara o fenómeno. Um testemunho bastante detalhado e bastante próximo, portanto, estamos a 10 dias do... Nós vamos lê-los por ordem cronológica. Vamos agora ver o João Maria Lúcio Serra, 13 de novembro, um mês depois dos acontecimentos. Diz ele: já em algumas almas cândidas surgiu o receio de que o facto anunciado não se produzisse, quando de repente toda aquela imensa multidão, à voz da vidente, se agitou num brualá significativo de espanto e assombro. Levantou a cabeça para o céu, onde milhares de olhos contemplaram estarrecidos o sol em pleno azul, visível a todos, sem a intensidade dos raios a ferirem a retina e a dificultarem a visão, coroado de cores várias, num movimento de veloz rotação, parecendo por vezes desprender-se da abóbada celeste, aproximando-se da Terra. Os espectadores, entreolhando-se, representavam-se uns aos outros de cor amarela e no horizonte vermelho alaranjado. Onde quer que os olhos se fitavam, viam-se fachos de luzes batida, afetando a forma oval, parecendo colocados a igual distância e refletindo-se na Terra. Agora vamos ler, Gonçalo, podes ler o Joaquim Gregório Tavares? Ele vai-nos ser útil, porque ele vai fazer uma experiência, ele próprio, para garantir que não está a ter uma ilusão óptica. Vamos ver o que é que ele nos diz. Joaquim Gregório Tavares. Então, o que é que diz aqui o Joaquim Gregório Tavares? Passou à cor de prata fosca. Há aqui bastante gente a falar nesta questão da prata, não é? Vendo-se seguidamente rodeado de chamas encarnadas. Num dado momento, viu-se animado de um rápido movimento de rotação, parecendo desprender-se do céu e cair sobre a terra. Passou ao rosto esbatido e ostentou a cor verde, que se via através das nuvens diáfanas. Aparecendo, após a passagem destas, o disco solar nítido e completamente verde, por fim, seguiu-se o amarelo vivo, que se prolongou por mais tempo e com tal intensidade que se viu passar do Sol à Terra. Portanto, as pessoas, olhando à volta, parece que as cores não eram só no Sol, não é? Portanto, eram na paisagem. Eram na paisagem. As cores eram na paisagem também. Aparecendo a atmosfera e objetos próximos revestidos daquela cor, devemos declarar que, embora admitíssemos a possibilidade de qualquer facto milagroso, estávamos em virtude de conversas que antes tivéramos com várias pessoas a sangue frio e de opinião antecipada relativo à mutação da cor solar. A princípio, ora olhávamos para o Sol, ora para a cruz e arco de flores. Isto aqui é importante, desculpa interromper-te. É que a cruz e arco de flores é uma estrutura de madeira meio tosca que foi montada no local em que as crianças estavam de joelhos. E, portanto, o que esta pessoa está a fazer é estar a alternar, olhar para o sol e olhar para um objeto no chão. É muito interessante Desculpa, podes continuar. É muito interessante este ponto. Esta cruz e arco de flores estava no local onde agora é a capelinha das aparições? Sim, porque a cruz e arco de flores estava mesmo à frente da azinheira. E a capelinha está onde estava a azinheira, sim. Ok. Só para situar... Não, isto é muito importante situarmos, sim. Portanto, as crianças... Para quem conhece... Quando as crianças se colocavam junto à azinheira, ao longo dos dias 13 começaram a construir uma espécie de um arco de madeira, uma espécie de um pórtico,
com uma cruz e com alguns ornamentos. E é em relação a isso que o Joaquim está-se a referir. Ele olhava para lá, quer para o sol, quer para lá. Exato. Isto dá para ver nas fotografias, mas Sim. nas fotografias acho que não se percebe exatamente onde é que... Porque a paisagem é muito diferente da atual, não é? Não, mas o arco de Convém flores aqui aparece. situar- O arco de flores aparece em algumas fotografias, sim. Este arco aparece em algumas Sim. fotografias. Exato. Para que no nosso espírito não ficasse a menor dúvida depois de um fenómeno tão estupendo, fixámos ainda o Sol por algum tempo, sem que notássemos a menor alteração depois de terminada a cor amarela. Porque ele está a dizer que isto foi... Isto durou... Quase não reparei se ele aqui disse o tempo, mas houve alguém que disse que foi cerca de 4 minutos, não é? E no final ele ficou um pouco mais do que isso. a ver mais um bocadinho para ver se... Sim, se não estava... Se o fenómeno não continuava, não é? Se não era uma ilusão da sua retina, não é? E pelos vistos não. Ou seja, quando o fenómeno termina, termina. As pessoas já não ficam a ver aquilo a caminho de casa, já não é assim. Agora, o que é que o nosso cético poderia dizer? Bom, quem é que eram estas pessoas, não é? Padres, podemos descartar porque estão condicionados, não é? E será que as pessoas são analfabetas? Exato. Será que as pessoas não têm instrução? Como é que podemos levar a sério testemunhos que são feitos por pessoas que não têm formação superior? Eis não quando nós temos a pessoa certa no local certo, daquelas pessoas que faz mesmo falta estarem presentes num fenómeno nos céus. E quem é essa pessoa? E quem é esta pessoa? É um professor já reformado na altura, um professor de matemáticas da Universidade de Coimbra, seu nome Gonçalo Almeida Garrett, e que desloca-se acompanado da sua mulher e do seu filho. O seu filho, o advogado José Maria Almeida Garrett, também está com o pai e também vai deixar um depoimento. Portanto, vamos agora ler 2 depoimentos muito importantes. O do pai, primeiro, professor de matemáticas, e depois o do filho, o advogado. O do pai é muito curto, como se espera de um professor de matemáticas, e o do filho é muito extenso, como se espera de um advogado. Mas nós depois, na parte do filho, vamos só ler alguns certos. O que é interessante, Gonçalo? Qual é que é aqui o currículo que nós encontramos aqui quando nós vamos à Biblioteca Nacional? Que tipo de livros é que encontramos escritos por este professor Gonçalo Almeida Garrett? Parece-me mais jeito, não é? Portanto, o professor de matemática da Universidade de Coimbra, ele escreve aqui uma série de coisas, nomeadamente nos temas de álgebra avançada, a geometria analítica a 2 a 3 dimensões e a trigonometria esférica. Isso eram as notas de aulas que ele dava. E ele também publicou um estudo sobre o plano do Sistema Solar, sobre a questão dos planetas intramercuriais, e o doutoramento dele é na área da mecânica celeste e da astronomia. Portanto, temos aqui... Desculpa, estava a ler no sítio errado. Não, mas está perfeito, porque ele era professor dessas disciplinas, como tu disseste. Portanto, temos aqui realmente a pessoa certa, não é? No local certo. Não se pode pedir mais, não é? Diria, para quem diz que não vai levar a sério testemunhas de pessoas analfabetas ou com pouca instrução, pois, temos aqui uma testemunha que já é impossível de impugnar, não é? E temos, não sei se temos esse registro em relação à biografia dele. Qual é que era a posição aqui do Gonçalo Almeida Garrett em relação à fé? Ou é pedir é pedir muito? Esta família é uma família católica, portuguesa tradicional, e eu acho que é correto dizer que estava lá de mente aberta, não estava inclinado nem para a verdade nem para a falsidade do fenómeno, mas que depois... Como vamos ler o testemunho dele, como homem de ciência e católico, ele vai imediatamente ficar convencido que o fenómeno tem que ser milagroso. E então vamos ver porquê. Vamos ver qual é que é o testemunho deste professor de matemáticas reformado, professor Gonçalo Almeida Garrett, que é um testemunho que é escrito no começo de dezembro. Já estamos um bocadinho mais longe, já estamos quase a 2 meses de distância dos acontecimentos. Então diz ele. Foram os seguintes. Primeiro, os fenómenos duraram uns 8 a 10 minutos. Segundo, o Sol perdeu o seu brilho ofuscante, tomando o aspecto da Lua, podendo ser encarado facilmente. Terceiro, o Sol por 3 vezes, durante esse período de tempo, manifestou um movimento rotatório na periferia, faiscando chispas de luz nos seus bordos, à semelhança do que se dá com as rodas de artifício de fogo muito conhecidas. Quarto, esse movimento rotatório dos bordos do Sol, 3 vezes manifestado e 3 interrompido, era rápido e durou 8 a 10 minutos, pouco mais ou menos. Quinto, a seguir, o Sol tomou a cor violácea e depois alaranjada, espalhando essas cores por sobre a Terra, readquirindo, ao fim, o seu brilho e fulgor, impossível de ser encarado com a vista. Sexto, foi pouco depois do meio-dia e perto do zénite, o que é importantíssimo, que estes factos se deram. Respondendo a Vossa Excelência, direi... Ele está a responder ao cônego Manuel Nunes Formigão. Respondendo a Vossa Excelência, direi que não considero os fenómenos vistos e observados no Sol como astronómicos propriamente ditos.
como astronómicos do Sol, propriamente dito, mas sim meteorológicos da atmosfera da Terra sobre a imagem solar, enquanto à cor e aspecto do brilho semelhante à Lua, e também quanto à vista da rotação. Então está a dizer que quer este aspecto da Lua, quer a rotação, vem da meteorologia da atmosfera. Diz que não lhe parece que, exato, não lhe parece que tenha sido uma coisa, exato, astronómica. Ele não está de todo, ele discorda que isto seja astronómico. Diz ele que diz que no local das aparições todas, e no momento em que elas bem se manifestavam, elevava-se sempre uma nuvem ao céu partindo da Terra. E mais se diz que esta nuvem foi mais intensa no dia em que as crianças estavam presas. É um fenómeno repetido 6 vezes. Ele aqui está a aludir a um fenómeno que não tem a ver com o Sol, nem com o milagre do Sol, mas há um fenómeno que é atestado por algumas pessoas, que uma nuvem de fumo branco elevava-se da azinheira em direção ao céu nos dias 13. Então diz ele, na última aparição viu toda a minha família a nuvem. E como estava a alguma distância, julgaram que havia lume e incenso no local. Por uma pessoa minha parenta e por outras que estavam perto das crianças, verificou-se não haver lume algum. Vamos agora aqui... Portanto, isto mesmo matemático. Primeiro, isto é muito objetivo. Este testemunho é muito bom. É muito bom porque é sintético, diz a duração do fenómeno, diz as 3 fases, em que temos a fase da lua de prata fosca, a fase da circunferência a chispar as cores e a pintar a paisagem, a terceira fase que parece que vai cair. Então as 3 fases bem delineadas. Como vamos ver, há aqui 3 momentos muito claros que as testemunhas, algumas retratam os primeiros 2, outras retratam os últimos 2, mas no seu todo as testemunhas montam-nos aqui uma fotografia de um fenómeno com 3 partes. Sim, e alguém que de forma muito precisa começa já aqui a iniciar a tentativa de explicação, a dizer que aquilo que já referimos, que não é astronómico, mas que provavelmente é meteorológico, o que se passa na atmosfera, não é? Sim. Então vamos aqui passar ao advogado. Vou talvez saltar alguns trechos para não ficar tão extenso. Dr. José Maria Proença da Almeida Garrete, advogado, 18 de dezembro. Devia ser 1h30, 13h30 da tarde, quando se ergueu, no local preciso onde estavam as crianças, uma coluna de fumo, delgada, ténue e azulada, que subiu direita até 2 metros, talvez acima das cabeças, para nessa altura se extinguir, ou se esvair. Durou esse fenómeno perfeitamente visível a olho nu alguns segundos. Não tendo marcado o tempo da duração, não posso afirmar se foi mais ou menos 1 minuto. Dissipou-se bruscamente o fumo, e passado algum tempo voltou a repetir-se o fenómeno, uma segunda e uma terceira vez. Das 3 vezes, sobretudo a última, destacaram-se nitidamente os postes esguios na atmosfera cinzenta. Dirigi para lá o binóculo. Nada consegui ver além das colunas de fumo, mas fiquei convencido que eram produzidas por algum turíbulo não agitado em que se queimava incenso. Depois, pessoas dignas de fé afirmaram-se que isto se produzia nos dias 13 dos 5 meses anteriores. E que, no entanto, nesses dias, tal como neste, nunca ali se queimara nada que fizesse fogo. Portanto, este pequeno prelúdio em que o advogado nos atesta o fenómeno da misteriosa coluna de fumo branco por cima da azinheira. Exato, que já tinha sido referido pelo seu pai. E por outras pessoas. Há várias pessoas que falam sobre este fenómeno. Eram quase 2 horas. O sol, momentos antes, tinha rompido a densa camada de nuvens que o tivera escondido, para brilhar clara e intensamente. Voltei-me para este ímã que atraía todos os olhares e pude vê-lo semelhante a um disco de bordo nítido e aresta viva, luminosa e luzente, mas sem magoar. Não era como a lua esférica, não tinha a mesma tonalidade nem os claros escuros. Parecia uma rodela brunida cortada no nácar de uma concha. Isto não é uma comparação banal de poesia barata. Os meus olhos viram assim. Também não se confundia com o sol que se vê através do nevoeiro, que aliás não havia nevoeiro. Pois não era opaco, difuso e velado. Em Fátima tinha luz e calor e desenhava-se nítido e com a borda cortada em aresta como uma tábua de jogo. A abóbada celeste, esta parte é muito importante, a abóbada celeste estava enevoada de cirros leves. Ora, uma pequena pausa para os nossos ouvintes. O que é uma nuvem tipo cirro? As nuvens têm vários nomes, consoante a sua estrutura, formação e altura. As nuvens tipo cirro são as mais elevadas na atmosfera. E estão tão alto na atmosfera que são feitas de cristais de gelo. Os cirros, por isso, não têm água no estado líquido, têm água congelada. Então diz ele, a abóbada estava enevoada de cirros leves, tendo frestas de azul aqui e acolá. Mas o sol algumas vezes destacou-se em rasgões de céu limpo. Ora, isto é super importante. O sol está sobretudo tapado. Por vezes há frestas de azul, diz ele, e há rasgões de céu limpo, mas são rasgões.
As nuvens... E isto é coerente com o que ele estava a dizer, que eu estava aqui a reparar no que acabaste de ler, que ele diz que em Fátima tinha luz e calor e desenhava-se nítido com a borda bem cortada. Sim, ora bem, Portanto, a borda bem cortada tem que ser um filtro qualquer de nebulosidade, não é? Que faz o Sol parecer com os contornos estas nítidos. Nuvens, sentia-se o calor, mas havia nuvens que iam passando, não é? Portanto, e é por isso que a retina não permitia... fica queimada, não é? É por isso que as pessoas conseguem ver o Sol. Mas é curioso que ele também diz que isto não se pode confundir com o Sol encarado através do nevoeiro. Isto não é igual àquilo que nós já vimos todos na praia, certamente, num dia de nevoeiro, em que se pode ver o Sol detrás do nevoeiro. Não é isso. Não é? Ele diz que é algo mais vivo. Ele até usa a expressão que parece quase como um ser vivo. Parece que é algo flutuante. Parece que tem intensidade variante. Bom, as nuvens corriam ligeiras de poente para oriente. Não empanavam a luz do Sol, dando a impressão, facilmente compreensível e explicável, de passar por detrás. Ora bem, senhores e senhoras, como é que as nuvens dão a impressão de passarem por detrás do Sol? Pergunta para a nossa audiência. Pergunta para Queijinho. É fisicamente possível uma nuvem passar atrás do Sol? Não. Por isso, não, se dá a impressão de que as nuvens estão a passar atrás do Sol, o que é que as pessoas estão a ver? Sim, em princípio, aquilo que elas estão a ver não é o Sol. É uma imagem virtual. Uma imagem virtual do Sol. Muito bem. Vamos continuar. Maravilhoso é que durante esse tempo se pudesse fixar o astro. Labareda de luz e brasa de calor. Sem uma dor nos olhos e sem um deslumbramento na retina que cegasse. Este fenómeno, com 2 breves interrupções, devia ter durado cerca de 10 minutos. Este disco tinha a vertigem do movimento. Não era a cintilação de um astro em plena vida. Girava sobre si mesmo numa velocidade arrebatada. O Sol, conservando a celeridade da sua rotação, destaca-se do firmamento. Ou seja, parece que ele se descola-se do céu. Destaca-se do firmamento. E sanguíneo, portanto a cor do sangue, não é? Avança sobre a Terra, ameaçando esmagar-nos com o peso da sua ígnea e ingente mó. São segundos de impressão terrífica. Durante o acidente solar, houve na atmosfera coloridos impressionantes. Estando a fixar o Sol, notei que tudo escurecia à minha volta. Olhei o que estava perto e alonguei a vista até ao horizonte extremo. E vi tudo cor de ametista. Os objetos, o céu, a camada atmosférica tinham todos a mesma cor. Receando ter sofrido uma afecção da retina, hipótese pouco provável, porque neste caso não deveria ver as coisas de cor roxo, voltei-me, fechei as pálpebras e retive-as com a mão para interceptar a luz. Ainda de costas abri os olhos e reconheci que, tal como dantes, a paisagem e o ar continuavam da mesma cor roxa. Portanto, o que ele está a fazer é uma experiência. Ele está a tentar eliminar os efeitos de perturbação da retina, tapando os olhos e depois a seguir olhando, destapando os olhos e vendo que a cor roxa permanece. Exato, a tentar fazer o teste a ver se... Será que isto é impressão minha? Certo, mas pelos vistos não é. Logo depois, ouvi um campónio que cerca de mim estava a dizer com voz de pasmo: "Esta senhora está amarela." De facto, tudo agora mudara, perto e distante, tomando a cor de velhos damascos amarelos. As pessoas pareciam doentias e com icterícia. É giro pensar, não é? O que eu estava a pensar. Aquela fruta, não é? Aquele damasco, não é? Seco e envelhecido, não é? Tem uma cor já mais pardacenta, não é? As pessoas pareciam doentias e com icterícia. Ouviam-se risos. Sorri-me de as achar francamente feias e desairosas. A minha mão tinha o mesmo tom amarelo. Reparem, quantos de nós é que alguma vez viram na nossa vida, não é? A radiação do Sol a pintar a paisagem com estas cores todas, e as mãos, e a roupa, e a cara das pessoas. Isto é absolutamente exótico. Mas realmente aqui o roxo, não é? O roxo é uma coisa que... É uma cor absolutamente exótica, essa então é bastante exótica. Sim, não se vê todos os dias, não é? Eu agora acho que nós vamos ler só mais um, Gonçalo, e depois passamos para as explicações possíveis deste fenómeno. E eu pedi para tu leres o testemunho de um cético, do Dr. Luís de Magalhães e Vasconcelos, o Barão de Alvaiazer, que no dia 30 de dezembro de 1917, ele tinha passado a manhã, portanto, ele acompanhou alguns amigos, não é? Ele era o cético do grupo. Ele tinha passado a manhã inteira a gozar com as pessoas que estavam. Ele, no fundo, tinha ido só para gozar com os amigos. E é esta pessoa que foi para lá só para gozar com os amigos que vai deixar um extraordinário testemunho bem diferente de quem estava a querer gozar. Então, diz o Dr. Luís António Vieira de Magalhães e Vasconcelos,
Como estavas a dizer que foi lá só para... Para gozar com os amigos. para gozar com os amigos... católicos. Exato. Calei-me, mas fiquei absolutamente convencido de que nada haveria. Recordei então, como já por várias vezes tinha recordado, aquele princípio de Gustave Le Bon, que se resume à corrente hipnótica que a domina. Era preciso precaver-me, não me deixar influenciar. O céu, nesse momento, estava de uma cor plúmbia. Plúmbia deve haver de chumbo. Cor do chumbo, é isso mesmo. Cor de chumbo. A chuva tinha parado. O sol não se via, encoberto pelas nuvens, e ninguém diria que ele tornaria mais a aparecer neste dia tão chuvoso e tão desabrido. Há 1 hora em ponto, reparar aqui, estamos a falar do meio-dia solar, este senhor fala 1 hora em ponto, isto vai ser importante. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. O nosso advogado disse que eram cerca das 2 horas da tarde. Daqui a pouco já vamos falar sobre estas discrepâncias todas. Exato. Falaremos mais à frente, mas só chamar aqui a atenção. Há 1 hora em ponto, ouço um grande clamor. Esses meus amigos gritam-me: olhe, olhe. Mas eu, a princípio, apenas via nuvens correndo ligeiras deixarem o sol a descoberto. De repente, vejo uma orla intensamente cor-de-rosa circundar o sol, que se assemelhava a um disco de prata fosca. Lá estamos outra vez na prata fosca. Como já alguém disse, ao mesmo tempo que me dava a impressão de que este se deslocava da sua primitiva posição. Nuvens diáfanas, vaporosas, um tanto roxas, um tanto alaranjadas, perpassavam. Em vários pontos da linha do horizonte, contrastando com a cor plúmbia do céu, eu vi também manchas cor-de-rosa e amarelas. O clamor era cada vez maior. Isto não durou segundos. Durou talvez minutos. Ao observar estas manifestações, que não duvidei um momento que fossem devidas à infinita omnipotência de Deus, uma indescritível impressão se apoderou de mim. Portanto, principalmente aqui o nosso cético... nesta frase final, o nosso cético deixou de ser cético. Deixou de ser cético, não é? Exatamente. Então, tendo visto este nosso cético que deixou de ser cético, alguém poderia perguntar, mas toda a gente que lá esteve observou o fenómeno? Não existem casos contraditórios? Sim, existem pelo menos 4 testemunhos que eu identifiquei que são bastante problemáticos. Ainda há um quinto anónimo, eu não refiro o quinto no meu livro, descobriu há pouco tempo, mas por ser anónimo também não tem provavelmente muito peso, porque qualquer pessoa pode fazer um testemunho anónimo, não é? Mas temos aqui 4 testemunhos problemáticos que não são anónimos, que têm autores. E vamos então brevemente comentá-los. O Sr. Manuel Brites tomou notas no dia 13 de outubro e sobre esse dia escreveu... Aqui eu não diria que há alguma coisa de contraditória, mas eu diria que o que ele escreveu é demasiado curto, não é? Peca por ser curto e é isso que é estranho no depoimento dele. O que se viu da aparição foi só o sol escurecer por espaço de 1/4 de hora. É só isto. Ou seja, a pessoa fica assim um bocado desarmada, porque o que se viu da aparição foi só, ou seja, ele está claramente a menosprezar o fenómeno, não é? Ele diz foi só o sol escurecer por espaço de 1/4 de hora. E é o que ele omite que torna isto problemático, não é? É o que ele omite que torna isto problemático. E nós sabemos quem é este Manuel Era Brites? Era um homem do campo. Este Manuel Brites era um homem do campo. Ele não sabia escrever, portanto, isto, aliás, eu acho que, por acaso, posso estar a enganar-me, eu acho que ele deixou algumas notas, ele saberia escrever, mas é uma pessoa que escreve com erros ortográficos, ainda por cima. Mas o que é interessante destacar aqui é isso, é que o testemunho dele é muito curto e desarma-nos, não é? Porque não tem os detalhes ricos dos outros todos. Vamos aqui para 2 piores. Piores no sentido em que são testemunhos feitos por senhoras que não só são católicas, como sabem escrever e como têm tudo para acreditar no milagre, não é? E, portanto, são o que se chama 2 exemplos de embaraço, porque contra os 140 e muitos, essas 2 senhoras estão em viva contradição com os outros. Leonor das Dores Salima Manuel. Diz ela: foi quando, no momento solene, eu não vi nada do que os outros viam. Não vi então nada no sol. Não vi nada ali que justificasse tudo o mais que eu via à roda de mim. Mas esse espetáculo e tudo o que eu vinha vendo desde as 10 horas da manhã eram o bastante para eu continuar a crer. E isto é estranho, não é? Coitada da senhora. Parece que foi alguém que queria ver e não viu. Eu, em relação a isto, diria um par de coisas. Diria para já
que é muito complicado de explicar, não é? E não vale a pena negar que temos aqui um testemunho que colide com o que todas as outras pessoas viram. Com o que os outros estão a dizer, não é? Esse eu diria isso. Diria que não é fácil de harmonizar. Por outro lado, ela indiretamente atesta aos outros, porque ela diz: não vi nada ali que justificasse tudo mais que eu vi à roda de mim. Ou seja, ela claramente está rodeada de pessoas que estão a ver. Indiretamente, ela atesta que está rodeada de pessoas que estavam a ver. Isto é muito enigmático. Eu não sei, não sendo da área das psicologias, e não sei se poderá haver alguma explicação para esta situação. Para já, nós não queremos deixar de vos dar todas as perspectivas, não é? Deixamos aqui com este depoimento enigmático. E outro também. Sim, porque é estranhíssimo, não é? Mas passemos ao seguinte. O próximo também é de uma senhora igualmente católica, igualmente convicta e com vontade de ver, Isabel Brandão de Melo. Diz ela: ainda por cima, estes depoimentos são feitos muito próximos dos acontecimentos. A senhora Leonor Manuel escreve a 16 de outubro, 3 dias depois, e a senhora Isabel Brandão de Melo escreve a 31 de outubro, 2 semanas depois. Isabel Brandão de Melo: e o sol que se deixa fixar sobre si mesmo ia subir e descer várias vezes. Atenção, parece que ela está a falar do que ela viu, mas não. Ela diz: eis o que se disse perto de mim, e o que milhares de pessoas afirmaram ter visto. Eu não o vi. À semelhança da outra, está a testar o que os outros viram, não é? O que é interessante, não é? A testar o que os outros viram, ou seja, toda a gente disse que viu. Mas ela disse: eu não vi. Pude fixar bem o sol. Bom, pelo menos a parte de fixar bem o sol ela viu, não é? O sol não estava a queimar os olhos. Exato. E estava terrivelmente emocionada por ouvir todas as pessoas aclamar que viam sinais extraordinários no céu. Creio que Nosso Senhor não me considerou digna de ver estes fenómenos. Mas na minha alma eu não tinha necessidade de os ver para acreditar na aparição da Santa Virgem às crianças. Portanto, também este é um depoimento perplexo, não é? Porque a pessoa pensa... Como é que e estes dois parecem ainda mais estranhos, não é? Porque, por um lado, eu não sei, se calhar conhecerás melhor aqui o contexto do Sr. Manuel Brites do primeiro, mas nós, não sabendo muito sobre ele, podemos imaginar que, não querendo estar a julgar o interior, não é? Mas podemos pensar que alguém pudesse estar de má vontade e não quisesse... Sim, mas no caso destas senhoras não. No caso pôr mais lenha para a fogueira. Podíamos considerar essa explicação. Mas no caso destas duas senhoras que ainda por cima queriam ver, é estranhíssimo que não tenham visto, não é? Sim, e nós aqui não pretendemos explicar, mas queremos apenas colocar aqui em cima da mesa. Eu também costumo sempre fazer a seguinte observação estatística, não é? Ou seja, nós não podemos agora colocar em questão o que todas as outras testemunhas viram só porque há duas. Ou seja, eu acho que é interessante dizer estas duas servem de grupo de controle, ou seja, isto não foi combinado porque temos pelo menos estes depoimentos problemáticos, não é? que não coincidem com o resto. Poderão ter outra explicação, uma explicação talvez psicológica, mas não vamos especular. José Alves, que é o quarto depoimento problemático. José Alves escreve 6 anos depois. E ele diz o seguinte, diz muito pouco, diz o seguinte: quase todos os meses, José Alves foi lá no dia 13 depois de maio. E não viu nada. Só ouvia dizer aos outros que viam coisas no céu. Bom, aqui a palavra quase abre a porta para uma explicação, não é? Então, mas como é que é? Quase todos os meses ele foi lá no dia 13, então em outubro. Foi ou não foi? Aqui isso é que faz diferença, não é? Mas enfim. Exato. Mas reparem como aqui o que ele diz é, ele não viu nada. Só ouvia dizer aos outros que viam coisas no céu. Ou seja, no fundo, tal como aquelas senhoras, ele não viu, mas ouvia os outros dizer que viam coisas no céu. Portanto, Bernardo, aqui olhando para isto, eu vou colocar-me um bocadinho no papel contrário, não é? Então, olhando para isto, eu vejo, ok, tens aqui uma série de testemunhos de pessoas que estavam lá e que dizem que viram coisas. Mas, no entanto, tens aqui 4 pessoas, a sermos conservadores, temos aqui 2 pessoas, pelo menos, que estavam lá, que queriam ver e não viram. Como é que nós sabemos que aquilo que as outras todas estão a dizer não foi resultado de uma alucinação coletiva, não é? É uma boa objeção. E a maneira mais fácil de responder a isso é dizer que há testemunhas fora da covadiria. Já vamos a elas daqui a pouco. Mas eu comecei por dizer o seguinte: quando nós temos esta contradição, nós não vamos mandar borda fora o princípio da não contradição, obviamente, não é? Portanto, só há aqui 2 cenários. Ou 146 pessoas, mais coisa menos coisa, viram, e temos aqui 4 que não viram, e portanto, a maioria está enganada e estas 4 estão certas, ou vice-versa, não é? São as 2 hipóteses, certo? E é este tipo de decisões que vamos ter que tomar, não é? Lendo as testemunhas oculares, parece-nos a nós
Que são mais credíveis as que viram ou são mais credíveis as que não viram? E não estou a falar de credibilidade do ponto de vista de seriedade. Nós não temos que dizer, não temos que acusar aqui ninguém de mentiroso. Mas é possível, por exemplo, com uma explicação psicológica, que estas senhoras, uma delas terrivelmente emocionada, pudessem ter de alguma forma tido um blackout, ou eu não sei, esta expressão não é muito científica, não é? Mas pudessem não ter visto algo por outras razões, que talvez um psicólogo pudesse explicar melhor do que nós, mas naturalmente tem que haver uma harmonização, não é? Na verdade dos factos, não é? Podemos é não aceder a essa verdade dos factos, porque já se passaram mais de 100 anos, não é? Mas atenção, não é? É preciso dizer que estas 4 pessoas é que estavam certas e os outros todos estavam errados, não é uma escolha fácil. Como vamos ver, há pessoas até fora da covadeiria que atestam que isto aconteceu. E como é que responderias, por exemplo, eu olhando aqui para os testemunhos que vimos até agora, olhando, por exemplo, aqui para os da família Almeida Garrett, eu poderia dizer que isto não são, apesar de serem 2 testemunhos extraordinários, não são completamente independentes um do outro, porque eram pessoas da mesma família que foram juntas. Sim, certo. Sim. E que têm aqui detalhes que são claramente comuns. Portanto, a estimativa, por exemplo, que fazem do tempo é igual. Portanto, dizem os dois que foi cerca de 10 minutos. Bem, isto pode ser, tinham um relógio, não é? Sim, é uma possível explicação. Mas as testemunhas podem não ser, por exemplo, nestes 2 casos, podem não ser completamente independentes, não é? Como é que responderíamos a uma objeção deste tipo? Eu diria que o melhor é ler a 100 de testemunhas oculares, não é só propaganda ao meu livro, mas a verdade é que eu chego às conclusões que chego lendo as testemunhas oculares e ao lê-las nós encontramos afirmações que são comuns a praticamente todos os testemunhos. Vamos agora sintetizar o que é que foi visto. Mas também encontramos discrepâncias, não é? E as discrepâncias são muito boas, porque as discrepâncias é que conferem autenticidade a estas testemunhas. Se não houvesse discrepâncias era muito suspeito. Foi o que eu pensei, mas queria confirmar. quis na mesma dar voz a esta questão que pode surgir na cabeça de alguém. Claro que sim, que esteja aqui a ouvir os testemunhos que... Claro que sim, e aproveitamos para mais uma vez convidar quem aguentou até agora a ouvir-nos sobre este tema, não deixem de colocar as vossas questões nas caixas de comentários do YouTube, por exemplo, nos enviar um e-mail para o e-mail do Café Ciência e Fé, se acharem que nós não fomos suficientemente céticos em relação ao milagre do Sol, enviem as vossas questões, temos todo o gosto de fazer um episódio especial se houver um volume suficiente de perguntas. Exato, porque eu estou aqui a tentar fazer o papel de advogado do diabo, mas eu estou mais ou menos convencido, quer dizer, mais ou menos, eu já estou convencido de que isto aconteceu. Mas estás a fazer um bom papel, estás a fazer um bom cético. Apesar de estar a fazer um esforço, posso não ser a pessoa mais isenta. Então, o que é o denominador comum a quase todos os testemunhos? Então vamos lá resumir o que é comum a quase todos. Manhã de chuva. Choveu a noite toda, céu muito carregado. O sol começa por estar totalmente coberto. Lamaçal na covadeiria. Por volta do meio-dia solar, a chuva para. Por 3 vezes, há uma coluna de fumo que se eleva perto das crianças, sem que nada arda no local. Esta coluna de fumo é de curta duração. A Lúcia manda a multidão fechar os chapéus de chuva e olhar para o sol. Seguem-se as 3 fases do fenómeno. E ao ler as testemunhas fica muito claro que há 3 fases. Fase 1. O sol torna-se claramente visível, com forma nítida, mas o céu não está limpo. É possível olhar para o sol, sem ferir a vista, sem prejudicar a retina. Fase 2. O contorno do sol parece girar sobre si mesmo, faiscando. Este fenómeno é multicolorido e as várias cores afetam as cores dos objetos e das pessoas, da paisagem. Terceira fase, e a mais dramática. Destaca-se um disco do sol que parece aumentar de tamanho e cair sobre a terra. Este disco sobe e desce algumas vezes, lançando o terror sobre as pessoas. Acabado o fenómeno, o Sol volta ao seu estado normal, descoberto, e nesta fase as pessoas dizem que já não se pode olhar para o Sol. Já queima. Várias pessoas relatam que, no decorrer deste fenómeno, as suas roupas que estavam molhadas, ensopadas pela chuva torrencial, ficaram secas de forma demasiadamente rápida. Além disso, Gonçalo, nós podemos ir aos arquivos do site infoclimat.net, nós depois podemos partilhar o link se tiver interesse, em que encontramos registros históricos da precipitação em toda a Europa. Podemos recuar até ao dia 13 de outubro de 1917, eu fiquei muito impressionado com isto, e confirmar que nesse dia toda a frente de guerra estava ensopada, isto é confirmado pela imprensa, aliás. Os soldados que estavam em França a combater na Primeira Guerra Mundial estavam ensopados até aos ossos, mas esta nuvem de precipitação
cobria todo o Portugal continental com 10 milímetros de precipitação neste sábado, 13 de outubro. Portanto, a meteorologia a confirmar este estado de lamaçal. E os testemunhos. Há ainda, para quem vir com atenção as fotografias, há ainda algumas fotografias que mostram, há um rapaz que está de joelhos, por exemplo, de frente, e nós vemos que esse rapaz tem as calças ensopadas na parte de cima das calças e depois a parte de baixo está bastante seca, o que é curioso, não é? Parece quase que aquelas calças foram expostas a um micro-ondas de calor na parte de baixo, mas a parte que está mais tapada do sol está ainda ensopada no momento em que o fenómeno está a decorrer. Isto há quem ache que isto pode ser uma evidência de que havia um ar muito quente, não é? Que a seguir à chuva veio um ar muito quente e que gerou a tal secagem rápida das roupas. Pode haver aqui também uma explicação alternativa, mas que não é tão honrosa para o rapaz. Não, mas isto acontece com outras pessoas, não é só no rapaz. Acontece com outros. Acontece com outros. Sim, por acaso a fotografia, mas mesmo assim, se tu vires o formato, é demasiado geométrico para ser isso, Gonçalo. É demasiado geométrico. Sim, também acho. Não é uma bola, é um retângulo. Olhando com atenção, mas assim à primeira vista, às vezes à primeira vista podia ter sido, sei lá, o sol a cair sobre nós parece ser uma coisa suficientemente assustadora para... Pois. É um bom ponto, não tinha pensado nisso. Mas esta mancha é bastante direitinha para ser isso, diria eu. Sim, é demasiado simétrica. É cortada à direita. Enfim. Sim. Por isso, nós temos discrepâncias. E já agora vamos aqui trazer as estatísticas. De 150 testemunhas oculares, 8% referem o misterioso fumo branco. 24% referem que era fácil ver o sol. 13% referem que a roupa secou muito depressa. 24% referem as 3 fases. 71% referem pelo menos uma das 3 fases. A fase 3 é atestada por 45% das pessoas, a fase 2 é atestada por 61% das pessoas e a fase 1 é atestada por 38% das pessoas. O que eu quero dizer com atestada é que a descrição permite-nos identificar a uma destas 3 fases. Às vezes as pessoas podem não ter muitos detalhes, não é? Continuam a fazer parte Exato. da centena e meio de testemunhos, não é? Mas se não são detalhadas, eu não conto com elas para estas 3 fases. Estes são os números. Como é que isto se pode explicar? Tu perguntavas há pouco, Gonçalo, a alucinação coletiva. Qual é o problema com a explicação de uma alucinação em massa? No final desta segunda parte do nosso episódio sobre o milagre do sol, hoje vimos mais alguns testemunhos oculares, pessoas que estiveram na Cova da Iria, a 13 de outubro de 1917. Mas como é que podemos interpretar este fenómeno? Que explicações podemos tentar fazer para o que as pessoas observaram? Se não querem perder a resposta a estas questões, então não percam a terceira e última parte desta nossa saga sobre o milagre do sol. Se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não hesitem em comentar, pôr gosto e partilhar este episódio. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Até lá, fiquem bem.